O lápis, para mim, tem muito a ver com um material de acesso facilitado. É, tem também uma representação do estudar, é um objeto que, quando eu olho, eu associo com o estudar, né? E é interessante que, pensando sobre o lápis e sobre o estudar, eu nunca terminei um lápis na vida, né? Tem umas histórias assim que as pessoas comentam de eu nunca terminei uma borracha, eu nunca terminei um lápis, e é verdade. Eu acho que até por conta desse acesso facilitado, a gente, por ser um material barato, né? Atualmente as próprias escolas dão o lápis no kit escolar, faz a gente ter vários, então é muito difícil acabar um lápis. Então, quando eu penso em lápis, eu penso em um material de acesso facilitado, eu penso em um objeto que representa o estudo, que representa também o planejamento de grandes sonhos, né? Para mim, sempre que eu preciso planejar alguma coisa, nem que seja uma lista de compras, o planejar ir ao mercado, o lápis está junto, porque é sempre também muito mais fácil você se corrigir, né? Usando um lápis. Me remete também a um objeto muito presente no nosso cotidiano. Eu acho que a maior parte das pessoas conhecem o que é um lápis. Quando você mostra um lápis, né, as pessoas identificam esse objeto. E aí, o que eu mais acho interessante no lápis é a possibilidade de se corrigir, de se rever e, mais ainda, de começar de novo, de recomeçar. Então, o lápis, para mim, ele traz essa grande possibilidade de começar novamente algo que eu talvez tenha julgado que não executei ou que não fiz da maneira como eu gostaria, né? E por isso, assim, o lápis já é, para mim, de muito encantamento, porque tem essa possibilidade desse recomeço, de tentar de novo. Eu sou Débora Lopes. Primeiro, eu sempre me coloco, quando alguém me pergunta quem eu sou, o que eu faço, como educadora, né? Eu atuo como professora, mas me vejo como educadora, no sentido de que eu acredito que posso contribuir para além dos conteúdos disciplinares. Então, sempre que eu entro na sala de aula, não me vejo apenas como professora, como alguém que está ali para construir um saber acadêmico, mas também como alguém que pode contribuir com outras histórias, né? Com outras vivências nessa interação com o estudante. Então, sempre me defino primeiro como educadora. A partir daí, eu gosto de dizer que eu me tornei educadora, me construí educadora no momento em que cheguei na educação de jovens e adultos. É, Depois que eu passei no concurso, né, para atuar na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou professora da Prefeitura do Rio de Janeiro, logo em seguida eu fui atuar na educação de jovens e adultos. Era um grupo de estudantes que eu nunca tinha tido contato, nem mesmo na minha formação. Então foi tudo muito novo. Por isso aprendi a ser educadora com eles, na medida em que também ensinava, aprendia. É, Hoje eu não estou mais na educação de jovens adultos. Depois de 11 anos, eu precisei me distanciar daquele espaço de trabalho por questões pessoais e escolhi, então, um outro espaço para me dedicar, e também pensar em novas ideias, né, em novas possibilidades. Então, atualmente, eu trabalho numa sala de leitura, como professora regente de sala de leitura, numa escola municipal ligada à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nesse caminho todo, num primeiro momento, eu fiz a graduação em museologia pela Unirio. Depois disso, busquei uma licenciatura em História.
em outra universidade, na Universidade Cândido Mendes, e a partir daí sempre pensei a questão dos museus voltada para os estudantes da educação de jovens adultos. Como eu já atuava há algum tempo com esses sujeitos, e no meu cotidiano ouvia histórias e expressões de dificuldade de acesso, de nunca ter conhecido esses espaços, me interessei desde a graduação em me aprofundar, aprofundar meus estudos sobre esse tema. Então, desde a graduação, eu estudo a educação em museus, com foco específico nos sujeitos da EJA, na relação deles com essas instituições. Depois, eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização, né? Me tornei especialista em educação museal e, mais recentemente, também concluí o meu mestrado na PUC-Rio, pensando a mesma questão, né? A relação dos museus com a educação de jovens e adultos. Então, quando eu digo que eu aprendi, que eu me tornei educadora com os sujeitos da educação de jovens e adultos, é porque realmente, não apenas na minha prática, eles tiveram influência, mas na minha vida acadêmica, toda a minha produção acadêmica tem a ver com as nossas histórias, com as nossas interações. Então, esse é um grande resumo de quem eu sou, né, academicamente, profissionalmente, e para concluir, depois de algum tempo, eu percebi também que precisava desenvolver outros prazeres. Então, hoje, eu me identifico também como uma artesã, tenho um ateliê de produtos aromáticos, que é onde eu canalizo a minha energia criativa, que é onde eu posso desenvolver outras habilidades pessoais, e é onde eu também encontro muita alegria e felicidade de produzir e de estar no meio de tantos aromas e cheiros. Sempre que eu penso no lápis, me vem uma memória muito agradável, muito feliz, que foi a convivência que eu tive com a minha avó materna, né? Eu nasci numa comunidade no Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão. Eu vivi lá até os 17 anos e tem uma história muito parecida com da maior parte das pessoas que vivem ali, né? Um pai que não cumpriu suas obrigações de pai, uma mãe que precisou passar muito tempo no mercado de trabalho para poder sustentar a família, mas naquele momento eu tinha uma avó que era quem cuidava de mim e de todos os netos, né, eu tive o grande privilégio de conviver um tempo da minha vida com ela. E a minha avó era analfabeta, nordestina, tinha vindo para o Rio de Janeiro para poder se casar com um homem negro, porque a família dela não permitia. Então ela foge do Nordeste com esse homem e vem parar no Rio de Janeiro, casa com ele e é analfabeta, né? Mas o grande sonho da minha avó era aprender a ler, escrever o nome dela. E aí uma memória muito agradável que eu tenho dessa convivência é que quando eu tinha 6 anos, ali no período de alfabetização, tudo que eu ia aprendendo, as letras, as palavras, eu chegava em casa, como a maior parte das crianças, muito feliz por estar aprendendo, descortinando um mundo completamente novo, que é o mundo da leitura e da escrita, e eu compartilhava isso com a minha avó, e a minha avó ficava super feliz, porque era uma maneira dela ter acesso também a esse saber, né, que lhe foi negado durante a vida inteira. Então, uma memória que eu tenho dessa vivência com o lápis é da minha avó tentando escrever o próprio nome e eu ensinando ela a escrever o próprio nome quando eu estava ali com 6 anos em processo de alfabetização. Então, o lápis, né, como esse instrumento de descobrir o próprio nome, de registrar assim um pouco a própria identidade e de alcançar uma vontade, um sonho gigante
que ela tinha de aprender a ler e escrever. A minha avó depois faleceu, ela não foi totalmente alfabetizada, mas depois desse contato com as primeiras letras que eu levava para ela e compartilhava com ela, ela ficou tão empolgada que ela entrou numa escolinha de igreja, né? Começou a aprender ali um pouco mais o nome, algumas letras, mas infelizmente, logo em seguida ela veio a falecer. Mas essa é uma memória que eu tenho muito agradável, porque lembro de ter contribuído positivamente, ainda que tão pequenina, né, com a minha avó, conhecimentos que eu estava ali construindo. Uma memória escolar que eu tenho com lápis é engraçado, porque ela é sobre o lápis, mas ela também envolve a caneta, né? Eu lembro que a professora dizia, eu fiquei ali os primeiros 4 anos iniciais, né, com a mesma professora. E a professora ela dizia que a gente precisava escrever com lápis, porque a gente ainda não estava completamente alfabetizado. Então a gente precisava acabar de construir a nossa escrita, porque só podia escrever com a caneta. Olha que coisa interessante. O aluno que tivesse completamente alfabetizado, porque assim o aluno que já sabe escrever ele erra menos, né? E a caneta não permite que você fique o tempo todo se corrigindo. Então, a memória que eu tenho com o lápis é que era um objeto que dizia que eu ainda não estava pronta, que eu ainda não estava alfabetizada. E o meu desejo, usando aquele lápis, era largar ele de mão para poder alcançar o nível de usar uma caneta, né? É, era a ideia do o lápis representava para mim que eu ainda não tinha concluído aquela etapa, que eu não estava completamente pronta, que eu não sabia escrever direito. Então isso para mim era ruim, era quase que um fracasso. A ideia do sucesso para mim era escrever com a caneta. Então a memória escolar mais interessante que eu tenho com o lápis é o desejo de largar o lápis, porque ele não representava algo positivo no meu processo de aprendizagem, porque eu queria mesmo era escrever com a caneta, porque só escrevia com a caneta quem já sabia escrever direito, como a professora falava. É, o lápis, para mim, ele tem uma representatividade incrível de, de possibilidades, né? Eu vou me explicar. Ao passo que a caneta, ela tem um pouco esse ar de seriedade por causa da crença, né, de que o que você escreve com a caneta não pode ser apagado, o lápis, por outro lado, tem um ar de razoabilidade, de flexibilidade, por causa da certeza que a gente tem de tudo que a gente escreve com lápis pode ser apagado. Nós não temos medo de usar o lápis, então o lápis representa uma possibilidade de autoconfiança, de autoestima, porque na medida em que a gente está usando um objeto que de cara dá para a gente a chance de, de, de reescrever, de escrever novamente, de recomeçar novos projetos, a gente já não começa com medo de errar. A gente já começa com medo de que, se der alguma coisa errada, se eu errar ou desistir, eu posso apagar. Então, acho que o lápis contribui até com a nossa autoconfiança, com a nossa estima, porque diferente da caneta, ninguém tem medo de usar lápis. O lápis dentro da minha atuação profissional. Primeiro, eu, como professora, uso muito lápis. Eu não gosto muito da caneta, né? Olha como é que a vida muda. Se na primeira infância a caneta para mim era sinônimo de sucesso, porque eu queria alcançar a caneta, já na vida profissional é diferente.
Eu adoro estar com lápis, escrever, esboçar o que eu quero fazer, o que eu quero escrever, as minhas ideias. Mas a minha principal lembrança, o meu principal registro de memória com lápis na vida profissional diz respeito à história de um aluno, especificamente. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu queria falar um pouquinho do, que, do que precede essa história. Quais são as características dos alunos com, com quem eu atuava na educação de jovens e adultos, né? Como eu mencionei, eu passei 11 anos trabalhando com esses sujeitos, e é bom lembrar que eram sujeitos adultos, mas muito jovens também. E esses sujeitos vinham para a escola com uma baixa autoestima, por causa de anos de preconceito, por conta de anos de exclusão da sociedade, ou no caso dos jovens, até com essa sensação de que a escola do ensino diurno também o excluiu. Então ele volta para a escola noturna. Eu trabalhei com a educação de jovens e adultos em horário noturno, volta para essa escola, mas sentindo muito essa exclusão, né? E além disso, são alunos que sentem muita vergonha do não saber ler, do não saber escrever, utilizavam palavras como eu me sinto burro, ou então expressões muito duras, como eu não consigo, ou eu nunca vou conseguir. Essas pessoas tinham passado a vida inteira, muitas vezes, sem ler, sem escrever, tinham construído suas famílias, seus trabalhos, sobrevivido numa sociedade completamente letrada, né? A gente vê letra e palavras e textos o tempo inteiro, mesmo sem dominar o código escrito, essas pessoas sobreviveram a isso tudo, mas essas pessoas não se reconheciam protagonistas de suas histórias. Ao contrário, achavam que não se enquadravam, não tinham feito o seu melhor nessa sociedade. Então, além de um resgate de autoestima, de trabalhar a questão do preconceito, da condição muito fixa na cabeça deles de que não sabia ler nem escrever, era necessário também um trabalho para colaborar, ajudar esse aluno a se entender como protagonista das suas próprias histórias, né? Eu falava para eles muitas vezes: ora, como que você casou, construiu sua família, tem o seu próprio negócio, muitos tinham um próprio negócio na comunidade em que viviam, e agora você vai dizer para mim que você não é importante nessa sociedade? Inclusive, eu realizei alguns projetos voltados para essa questão da autoestima, né? Da recuperação dessa autoestima, de poder ajudar os alunos a verem esse protagonismo deles, mas essa era uma realidade que eu enfrentava todos os dias nas turmas de alfabetização. Eu estava com estudantes que amavam estar na escola, mas que sobreviver era mais importante, e que isso muitas vezes significava uma evasão por todos os motivos que a gente pode imaginar, e uma quantidade de faltas muito grande que impactava muito negativamente no processo de ensino e aprendizagem. Então, pensando em todo esse contexto que eu vivenciava todas as noites, né? A memória que eu tenho na minha atuação profissional com lápis é uma memória sobre um aluno que reunia todas essas características. Em determinado momento, chegou um aluno novo na minha turma de alfabetização, na EJA, na Educação de Jovens Adultos, e esse aluno, ele chega na escola com uma visão de escola que ele ouviu na TV, ouviu com os filhos, porque ele não tinha acessado a escola em outro momento da vida dele, mas ele chega na escola com uma visão de que cabe ao professor pegar na mão dele, na medida em que ele está escrevendo, para poder guiar a sua escrita. Então, era um aluno que reunia questões de confiança, de autoestima,
de exclusão na sociedade, tudo isso que eu já mencionei antes, e que quando ele se depara com o momento de escrever, ele acredita que cabe à professora pegar na sua mão, né, para poder escrever. Ele acreditava que ele só aprenderia a escrever se eu, como professora, guiasse os seus gestos na hora que ele estivesse realizando uma atividade de escrita. Então, essa é uma memória profissional que eu tenho com o lápis muito forte por conta do desfecho, porque me impactou muito essa história. Mesmo escrevendo com lápis, ele não se sentia plenamente preparado ou confiante para enfrentar esse desafio. E mais do que isso, ele criou na cabeça dele uma expectativa que eu, enquanto professora, não pude atingir. E eu explico por quê. Trabalhando dentro de um contexto, dentro de um pensamento histórico-cultural, eu sempre acreditei que qualquer ser humano se desenvolve a partir de processos interacionais. Ou seja, eu entendo que o desenvolvimento de qualquer ser humano se dá a partir do momento em que ele interage com outros seres humanos, ele interage com objetos, ele interage com ideias. E é a partir dessas interações, com base nas experiências vividas nelas e a partir delas, que um ser humano pode avançar de uma fase de desenvolvimento até a próxima fase de desenvolvimento. Então, dentro dessa concepção de desenvolvimento, eu entendia como professora que cabia a mim mediar esse processo de interação, no sentido de que cabia a mim provocar, criar um ambiente favorável para que o desenvolvimento da leitura e da escrita acontecessem. E eu entendia que segurar na mão do meu aluno com o lápis, guiar aquele gesto da escrita, que resultaria numa escrita, eu estaria arrancando do meu aluno a experiência vivida, a sua possibilidade de interagir com o mundo, com o objeto, e estaria arrancando dele a chance de se desenvolver. Então, eu dialoguei com o aluno, no sentido de explicar essa minha posição. Eu sempre fui muito clara com todos os meus alunos. Em absolutamente todas as atividades, eu já começava dizendo qual era o objetivo da atividade, o que eu queria entender com aquela atividade. E em momentos assim, em que a gente fica num conflito entre o que acredita ser o melhor para o aluno e entre a expectativa que o aluno cria em cima da gente enquanto professor, né? Nesses momentos de conflito, a minha posição sempre foi dialogar. Só que no caso desse aluno específico, quando a expectativa dele não foi atingida, quando eu não peguei na mão dele com o lápis para poder guiar a escrita, ele ficou muito entristecido, mesmo eu explicando, né, mesmo eu ponderando. E aí, quando ocorreu um episódio na vida dele, ele evadiu da escola, ele saiu da minha turma. Então, essa história me marca muito, porque, em certa medida, embora eu tenha muita clareza do que eu acredito, do que eu estudo, eu me sinto penalizada, porque naquele momento, embora eu tivesse utilizado os recursos que eu considerava importantes para poder fazer aquele aluno entender qual era a minha posição ali naquele processo, embora eu tenha plena certeza disso, eu me sinto penalizada porque, de certa maneira, talvez, a escola não tenha se mostrado tão atraente para ele naquele momento, né? Mas não é algo que eu me arrependa ou fique triste, isso não gera em mim uma tristeza, mas é uma memória que permanece, embora anos depois, acredito que se passaram 3 ou 4 anos, né? E esse aluno retornou para a escola. Eu não estava mais naquele momento com a turma de alfabetização. Ele foi estudar com outra professora
E até eu sair daquela unidade escolar, ele continuou o seu processo de aprendizagem. Então, mesmo naquele primeiro momento eu não atingindo a expectativa dele, né, isso não fez ele desistir da escola. É bom lembrar também que era um aluno que tinha um histórico de ter uma criança pequena em casa, uma dificuldade de acessar coisas básicas como água. Eu lembro que tinha momentos que ele precisava faltar à escola porque ele tinha que pegar água depois do trabalho. Mas, mesmo sabendo de todo esse contexto, tendo muita ciência do meu trabalho, do que eu propunha para os meus alunos e a clareza disso, essa é uma memória que ficou, né? E eu lembro disso até hoje, o momento em que eu não atingi a expectativa daquele aluno que esperava que eu, enquanto professora, guiasse a mão dele na hora de escrever. Então, eu queria concluir primeiro agradecendo o convite, né? É, Para mim foi um exercício muito gostoso de pensar o lápis na minha vida, desde a infância, passando pelo meu momento escolar até a minha vida profissional. E dizer que esse momento de resgate, de memórias sobre o lápis, de narrativas sobre o lápis, é, coloca o lápis no seu lugar de merecimento. Acho que o lápis é um dos objetos pouco valorizados. Acho que isso pode ter a ver com esse acesso muito facilitado que a gente tem do objeto, e aí as pessoas não se dão conta das possibilidades que um lápis traz. E esse resgate desse projeto, o Museu do Lápis, coloca o lápis no seu lugar de direito, assim, de a gente olhar para o lápis com uma valorização, dando mais valor a esse objeto que permite a gente todos os dias reescrever as nossas histórias, os nossos sonhos, os nossos projetos, sem medo de errar, porque a gente sabe também que se errar, a gente tem a chance de voltar atrás e escrever tudo de novo. Então, queria finalizar dando os parabéns para esse projeto e dizer que me deixa muito feliz que o lápis tenha sido finalmente reconhecido. É isso, muito obrigada.